Um barulho que para muita gente causa medo, para agricultores familiares é sinal de trabalho e renda. A meliponicultura, nome dado à criação das abelhas indígenas ou nativas sem ferrão, é uma forma de uso sustentável dos recursos naturais da Amazônia. Por meio de ações em comunidades rurais, a Embrapa Amazônia Oriental tem promovido e estimulado a criação racional das abelhas sem ferrão. Para isso, a pesquisa da Embrapa adaptou um modelo de caixa criatória. Diferente das abelhas italianas ou africanizadas, como são chamadas as abelhas trazidas da Europa para cá, as abelhas nativas não têm ferrão, o que representa mais segurança para o criador. Além disso, o mel desse tipo de abelha é um produto orgânico e raro, com aroma e sabor únicos, mais valorizado no mercado. A vantagem de você criar uma espécie nativa é que você contribui muito com a ecologia da região. Essas abelhas são muito importantes para a reprodução das plantas da nossa flora, se adaptando muito bem à diversidade que a gente encontra aqui no Brasil. Existem mais de 130 espécies diferentes de abelhas indígenas sem ferrão na região, mas nem todas elas são boas produtoras de mel. As mais comuns entre os criadores são a uruçu amarela, a uruçu cinzenta, a jataí ou mosquito amarela e a uruçu amarela preguiçosa. As abelhas sem ferrão apresentam ninhos diversificados, que são encontrados nos troncos das árvores dentro da floresta. Em primeiro lugar, é importante saber a estrutura básica de um ninho natural, que estará presente também nas caixas racionais. Internamente, o ninho é construído de cera, cerume e batume, que são produzidos pelas próprias abelhas. O orifício de entrada é a porta de entrada e saída do ninho. Cada espécie faz uma entrada diferente, e isso serve para a identificação delas. Os favos são, na verdade, as células de cria. É onde as abelhas colocam os ovos e se desenvolvem. A disposição das células de cria varia entre as espécies. Elas podem estar agrupadas de maneira horizontal, como cachos de uva, ou em espiral. O armazenamento do mel dentro do ninho é feito nos potes de alimento. Eles são feitos de cerume e guardam também o pólen. No ninho são encontrados ainda a própolis e os depósitos de cera, resina e detritos. A caixa racional deve ser de madeira que não empene, bem seca, resistente a cupins e, de preferência, não muito pesada. Ela tem um formato vertical e é composta por várias bandejas, todas com as mesmas dimensões e altura. Elas constituem o ninho, o sobreninho e as melgueiras, que são colocadas à medida que a produção de mel vai aumentando. Com a caixa, a colheita do mel é mais higiênica e a produção pode ser triplicada, já que os potes de mel são reutilizados, sobrando mais tempo e recursos para que as abelhas produzam mais mel. Nas partes superior e inferior da caixa estão os orifícios de ventilação, que permanecem fechados com uma esponja ou haste de buriti até que a colônia fique forte. O buriti é um tipo de palmeira. A entrada do ninho é feita de forma inclinada na parte inferior. A coleta do ninho de um oco de árvore e a transferência dele para uma caixa racional deve ser feita com bastante cuidado. É importante que este trabalho seja feito durante o dia, para que as abelhas que estiverem voando voltem para a nova caixa ao anoitecer. O primeiro passo é transferir os favos de cria para a formação do ninho na primeira bandeja da caixa. É importante também transferir um pouco de resina, cera e cerume. Dentro da caixa deve ser colocada uma armadilha para os forídeos, que são pequenas moscas que consomem os favos de cria. Um pequeno frasco com vinagre caseiro, furado na tampa, combate este inimigo. No lado oposto da armadilha, ainda dentro da caixa, coloca-se o alimento artificial para as abelhas. Ele pode ser mel ou uma mistura de açúcar e água. A caixa deve ser vedada com fita crepe e os orifícios de ventilação com esponja ou haste de buriti. Os potes de mel e pólen que estavam nos ninhos
devem ser guardados em sacos de plástico, na geladeira ou em locais frescos, livres de formigas e forídeos, para depois serem devolvidos para as abelhas. Fazendo o desmembramento, o produtor aumenta o número de caixas da sua criação e evita a derrubada de novas árvores. Esse trabalho varia de acordo com a espécie. De uma forma geral, o desmembramento deve ser feito durante o verão. Pega-se de 3 a 4 favos de cria e transfere-se para uma nova caixa. Muita atenção para a presença de favos velhos com crias prestes a nascer, pois neles é que está a futura rainha da colônia. Os passos seguintes são os mesmos para a formação de um novo ninho. Coloca-se a armadilha interna para forídeos, o xarope de açúcar ou mel e veda-se os orifícios de ventilação. A nova caixa deverá ser colocada exatamente na mesma posição da antiga, e esta a pelo menos 2 metros de distância do local. A colheita do mel deve ser realizada sempre que a melgueira estiver quase ou completamente cheia. Com uma ferramenta limpa, que pode ser uma faca, são feitos orifícios em cima de cada um dos potes de mel e a melgueira é rapidamente virada para que o mel escorra por igual. Cuidados com a higiene são importantes para garantir a qualidade do produto. A produtividade das abelhas indígenas varia de acordo com a espécie. As mais produtivas, como a uruçu cinzenta, produzem de 4 a 6 litros de mel em cada caixa por ano. Essa quantidade é inferior ao das abelhas africanizadas, mas o mel da abelha indígena é 3 vezes mais valorizado no mercado. Além disso, a atividade com as abelhas sem ferrão é mais barata, mais fácil e mais segura para o produtor. É melhor para trabalhar, é melhor para tirar o mel. Essa caixa é uma caixa leve e as minhas caixas eram porque eram compridas, dava ponilha na madeira, não ficava assim uma coisa muito boa. E agora não, agora a gente trabalha mais à vontade.